Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo, no Evangelho de hoje, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, logo após a descer do monte, após a sua transfiguração, se deparou aos pés do monte, a Tabor, com uma certa discussão e uma certa, como posso dizer, tragédia a princípio, uma vez que ficou ausente com seus três principais discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando desce, viu que um certo pai de um menino lunático, ou seja, um endemoniado, reclamava que havia levado esse menino com a garantia de que Nosso Senhor poderia curá-lo. Nosso Senhor estava ausente e quando chegou diante dos discípulos, eles não puderam curar. E Nosso Senhor proferiu, portanto, aquelas palavras duras, uma das palavras bastante duras do Evangelho, dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Alguns interpretam que Nosso Senhor estava referindo-se, às vezes, quem sabe, aos próprios discípulos, que falharam naquilo que realizaram. Nosso Senhor estava como aborrecido com eles. Mas essa não é uma interpretação correta. São João Crisóstomo, na sua extensiva homilia para esse domingo, nos diz que, na verdade, Nosso Senhor aí não estava referindo-se aos discípulos, mas sim referindo-se a todos aqueles que ao seu redor estavam cansados, daqueles que, entre os fariseus, escribas e mesmo entre o povo, pessoas que, na verdade, já haviam entendido que Nosso Senhor possuía a verdade, seus argumentos eram inquebrantáveis, mas estavam sempre por aí rondando, querendo ter uma maneira de apanhá-lo, uma maneira de deixá-lo envergonhado, ou sempre colocá-lo em armadilhas. E Nosso Senhor estava, portanto, aí desabafando, dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Não aos discípulos, que os discípulos eram pessoas que ele mesmo escolheu e certamente, por mais que pudessem ser chamados de homens de pouca fé, nunca foram chamados de homens sem fé por Nosso Senhor. Então o que aconteceu foi que tudo leva a entender que, segundo São João Crisóstomo, que na verdade essa cura não foi efetivada, explica São João Crisóstomo. Não foi porque simplesmente os apóstolos não tinham fé, mas na verdade a fé do Pai já era uma fé fraca. Ele já se aproximou diante dos discípulos com uma fé fraca, e o que aconteceu foi que esta fé, essa fraqueza de fé contaminou também a fé dos discípulos. Como viram que desse demônio não foi tão fácil ser expulso como os outros, porque é dito pelo Evangelho logo no começo que Nosso Senhor tinha dado poder aos discípulos de curarem doentes, e também foi dito quando eles voltaram, foram enviados 2 a 2, e quando voltaram se maravilharam e até narravam: até os espíritos imundos nos obedeciam. Significa que eles tinham o poder de expulsar demônios, e quando viram que aquele caso especial não foi fácil de expulsar, e vendo, somado a isso, que o Pai tinha pouca fé, eles ficaram um pouco que contaminados com a nuvem de diminuição de sua ousadia diante daquilo que era a fé, e portanto, sim, nesse sentido, aí podemos dizer que contaminados pela pouca fé do Pai, acabaram também estarem nessa nebulosa de hesitação para com esse episódio, esse lunático, e ficavam pensando: será que perdemos o poder? Será que nós fizemos algumas coisas de errado e Nosso Senhor nos tirou o poder de expulsar demônios? O que será que está acontecendo conosco? Por isso Nosso Senhor então desabafa e diz: ó geração incrédula, referindo-se que, número 1, o Pai já se aproximou com pouca fé e ainda contaminou os discípulos dele com a pouca fé. Não todos, me refiro a 9, porque 3, lembremos, os principais não estavam nem presentes. Pedro, Tiago e João, os principais, os mais brilhantes, os pilares dos apóstolos, estavam recolhidos do Nosso Senhor no Monte Tabor e não participaram, não podem ter sido chamados de homens de pouca fé, nem tampouco que não tiveram. Não há como dizer que esses 3, se tivessem ali, não teriam expulsado esse demônio. Não há como dizer isso, não estavam presentes. Então, referindo-se aos 9 que ali restaram, enquanto o Senhor estava na montanha, transfigurando-se. Quando desce, portanto, profere essas palavras duríssimas e passa, portanto, a expulsar o demônio deste que, como dava o Evangelho, um tipo de demônio tão feroz que se diz que se lançava sobre o fogo, se lançava a hora sobre a água. Sinal do alto grau de demoniamento que possuía este menino, esse lunático.
Então o Senhor foi, o curou, expulsou esse demônio dele, e então começou a dar os seus ensinamentos, dizendo que se tiverdes ao menos a fé do tamanho de um grão de mostarda, terias dito até mesmo essa montanha, sai daqui e vai para colar, e ela teria ido. Portanto, ó geração de pouca fé. Se não possuímos uma fé, nem mesmo o tamanho de um grão de mostarda, quão pouca é a nossa fé. Porque nós sabemos, e agora temos que entender, nesse ponto do sermão, o que significa, por que você utilizou essa figura de linguagem, comparando a fé a um grão de mostarda. Sabemos que o grão de mostarda é a menor das sementes que Deus criou. Todas as sementes que podemos imaginar, é a melhor das sementes, é quase não visível ao olho humano, é uma semente aos olhos insignificante comparado a outras, e nosso Senhor utilizou isso para falar da fé. Então, quando nós vemos a explicação que nossos padres dão em relação a essa analogia com a semente do grão de mostarda, significa que, comparado, a nossa fé comparada a todas as sabedorias dos eloquentes, dos sábios, dos filósofos, de todos aqueles que são pessoas versadas na linguagem, na dialética, na maneira de bem falar, com todos os volumes dos livros que o mundo escreveu a respeito de ciências e sabedoria, de fato a nossa fé é uma tolice. É uma verdadeira besteira, é uma loucura, como diz os próprios discípulos, a nossa fé é loucura, é tolice. E de fato comparado a todos os livros do mundo, aos conhecimentos elevados, aos sistemas filosóficos, a todos os tratados a respeito de sabedoria, busca pela verdade, as religiões comparadas, o dito perennialismo, que está em moda desde a época de René Guénon, como hoje também as pessoas não cansam dessa busca infinita por a grande sabedoria, a ideia suprema, onde está escondida, todas essas analogias, os eloquentes, os estoicos com seus dizeres, com suas façanhas. Realmente a nossa fé, comparado a todos esses sistemas de sabedoria, filosofia, os inumeráveis volumes que os tratados que os sábios, eloquentes, filósofos deixaram escritos sobre cada tema, falavam, até esgotar o tema e mais, são muitos os volumes sobre todos os temas que o mundo pode apresentar sobre sabedoria, e quando nós vemos a nossa fé, comparado a todos esses conhecimentos, é uma tolice, é uma besteira, é uma loucura, de fato é algo insignificante, como a semente de mostarda em relação às outras sementes. Nosso Senhor mesmo, sua pregação era muito rústica, muito simples. Nosso Senhor não deixou tampouco escrito nenhum livro, ao contrário dos sábios do mundo, como filósofos estoicos, taoístas, tratados e tratados sobre ele, explicações que há coisas inclusive boas e coerentes aí desses volumes, desses escritos, mas o Senhor não deixou nada escrito. E sua pregação é muito simples, era uma pregação que realmente parecia loucura, algo assim banal em relação à sabedoria dos gregos, dos romanos, dos próprios judeus, por assim dizer. E os apóstolos da mesma maneira, quando foram pregados, durante anos o evangelho foi escrito, muitas décadas depois de Nosso Senhor proferir a sua palavra e morrer. E a tradição era a pregação, os apóstolos foram pregar de maneira verbal, com a tradição vocal. Somente quando estavam velhos e perceberam que a fonte de todos esses acontecimentos iria começar a se desvanecer, que Nosso Senhor já havia ascendido aos céus, e eles, como testemunhas oculares de todos esses eventos, iriam também morrer, e pensaram em deixar então escritos a respeito desses testemunhos, e alguns deles escreveram a próprio punho, outros pediram que alguém escrevesse, como se diz que Marcos, é muito provável que o Evangelho de Marcos, na verdade, foi ditado por Pedro, poderia ser, por outras palavras, o Evangelho de Pedro, escrito por Marcos, João Marcos. Podemos dizer que João teólogo escreveu o seu Evangelho, mas o seu discípulo Prócoro é que era o seu grande assistente. Então, não importa quem escreveu, de que maneira que escreveu, os autores são os 4 evangelistas, e eles só foram escrever isso
E nós vemos que a sua linguagem também é uma linguagem muito simples, muito superficial, muito até insignificante diante de tratados que abrimos com os seus prefácios, os seus sumários, os seus apêndices, as suas explicações, a maneira, a arte da escrita do Evangelho é muito pobre. Não tem nenhum tipo de relevância comparado aos filósofos, a maneira como escrevem, como fazem suas figuras de linguagem. Então, esses pescadores escreveram de uma maneira muito rústica, conforme é que eram. Não eram pessoas dotadas de conhecimentos clássicos como Basílio, ou Gregório de Nissa, ou Eusébio de Cesareia, grande historiador, que também escreveu detalhes sobre tudo o que ocorreu na época primitiva, o grande historiador Eusébio. Não, eram pescadores e escreveram como pescadores. Se souberam ler e escrever, já é um milagre. Que lembraram de tudo o que ocorreu pela graça do Espírito Santo, que os trabalhava na faculdade da memória, outro milagre. Agora, o resultado final são 4 livros rústicos, epístolas rústicas, simples, que, ao princípio, comparado à sabedoria do mundo, realmente é uma miséria. É algo realmente uma tolice, uma loucura, e assim o é. Temos que aceitar, assim o é. Se fosse diferente, a igreja estava lotada de pessoas desde a antiguidade. E nós vemos que a igreja sempre é permeada não pelos poderosos do mundo. A igreja é para os simples, a igreja é para as pessoas que realmente, praticamente não têm nenhum valor ao mundo, aí chegam na igreja. E quando nós vemos que hoje, talvez pessoas importantes se dizem cristãos, que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de fé, na verdade, elas vivem? Não é bem assim. Dizer que é cristão é uma coisa, viver conforme ela é. Nem nós que estamos aqui agora nesse sermão e nessa liturgia, não podemos dizer que vivemos, quem dirá as pessoas que tampouco nem frequentam. Então, a verdade é que a nossa fé não é nada atrativa comparado à substância que a filosofia, a sabedoria, os conhecimentos científicos e dos pesquisadores podem apresentar. E aí, desde Adão até os dias de hoje, há infinitos conhecimentos que desde os sumérios até hoje os greco-romanos e todo esse conhecimento clássico nos foi passado. Muito volume, muita substância. No caso da fé cristã, pequena e sem substância. Muito pobre, como diz o próprio apóstolo Paulo, tolice, bobagem, loucura. Entretanto, há um pequeno detalhe nisso, meus amados cristãos ortodoxos. Nosso Senhor chama nossa fé de grão de mostarda, porque é um pequeno detalhe. Ainda que aos olhos do mundo ela seja insignificante, se juntarmos todos os volumes de sabedoria do mundo, todos os seus sistemas filosóficos, suas doutrinas de sabedoria, eles podem até nos dar algum sucesso e nos ajudam realmente nesse mundo a ter progresso, a ter ordem, a ter sucesso. Mas a verdade é que todos esses escritos, eles não podem sequer tocar, muito menos mover as montanhas de nossos pecados que nós acumulamos desde a queda de nosso primeiro pai Adão, somando isso a essa doença chamada corruptibilidade, também a miséria de nossos próprios pecados. E quanto mais vivemos na terra, cada dia que passa nós só estamos aumentando camadas e camadas de pecados, que podemos dizer que são montanhas acumuladas de pecados, e toda a sabedoria do mundo não pode nem sequer tocar, muito menos mover para longe de nós, como diz aquele que tem um grão de fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esta montanha, move-te daqui para colar, e ela irá. Essa montanha, ainda que signifique literalmente montanhas, porque os apóstolos diz a tradição que enquanto vivos moveram montanhas até para dar testemunhos aos pagãos. Tanto na igreja primitiva, como na época de ouro dos monges no Egito, São Marcos o asceta também moveu montanhas. Na era recente, o Espírito Santo continua dando poder àqueles que são devotos ou se purificados em seu asceticismo, e também moveram montanhas, como nós cobramos essa semana, São João Romano, que o romeno, Abba João de Cosevá, que também, recentemente, no século XX, morreu em 1959, 60, e quando houve as escavações dos rios do Mar Morto e os ossos dos santos ficaram expostos, ele, para corrigir essa blasfêmia, ordenou que o monte movesse, e o monte se moveu. Isso estamos falando aí que não há nem 60 anos que foi dito que o monge ortodoxo moveu montanhas, literalmente. Mas, além da questão literal,
O significado que nossos santos padres dão às montanhas significa a montanha de pecados que nós carregamos devido ao pecado do nosso primeiro pai, Adão. Não que nós herdamos o pecado original, que isso não existe, mas a doença que nos faz pecar, nós herdamos. E somado a essa doença, nós somamos mais e mais enfermidades a nós, espiritualmente falando e também fisicamente, devido à nossa teimosia, não seguir a vontade de Deus. Não temos como frear essa doença em nós, a não ser que nos coloquemos sob uma terapia para isso. Mas a verdade é que essa doença nos impele a adicionar camadas e camadas e camadas e camadas de pecados aos nossos próprios, e isso acontece que nós vivemos como soterrados por uma montanha de pecados. Toda a sabedoria do mundo, volumosa que é, não tem poder de nem tocar, nem muito menos mover para longe de nós essa montanha de pecados. Mas a fé do tamanho de grão de mostarda, ou seja, a fé cristã, a fé em Cristo Salvador, ainda que aos olhos do mundo ela tolice, uma loucura, uma bobagem, ela tem esse poder, que pela graça do Espírito Santo, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra do Evangelho, nosso Senhor nos deixou, os escritos dos apóstolos, dos padres, dos epístolas, as tradições, todas elas, quando são ouvidas pelo nosso ser, são tão dotadas de graça, de poder do Espírito Santo, que possuem o poder de sim tocarem e depois começarem a empurrar para longe de nós a montanha de nossos pecados. E isso se dá pelo poder que a palavra de Deus tem de ser eterna e ter sim poder de curar o homem, de remover os seus pecados, separar o homem de seu pecado com uma espada afiada de 2 gumes, como diz São Paulo. A palavra de Deus entra nas profundezas do homem, corta-o até as suas entranhas e separa o que é de Deus para ele e separa o que não é de Deus para fora e vai purificando o homem desde dentro de suas vísceras, tornando ele passivo de ser curado. Então essa fé que diante da sabedoria do mundo é significante, só ela e apenas ela tem o poder, pela graça do Espírito Santo, de limpar, purificar o homem e fazer ele uma nova criação. Um novo homem, uma nova mulher em Cristo. Em Cristo, novas criaturas. Assim como Cristo é uma nova criatura, um novo Adão, uma nova criação. Cristo, enquanto inaugurou para nós uma nova criação, sendo ele o novo Adão. Então, somente o acesso a essas coisas é restrito àqueles que ouvem a palavra de Deus, que é loucura para os que se perdem, mas aqui para aqueles que se salvam, é a sabedoria e o poder de Deus, a loucura da cruz. E por isso nós vimos que o significado das montanhas, literal e metaforicamente, se diz estão diretamente relacionados à nossa vida passageira deste mundo, onde somente com a fé do grão de mostarda, ou seja, a fé cristã, esta bobagem, loucura para os sábios e grandiosos do mundo, os estoicos e todos os grandes conhecedores da verdade, relativamente falando, porque a verdade total pode ter deixado o Logos, pode ter deixado suas pequenas assinaturas da criação, mas ela integralmente só existe completa dentro da Igreja Ortodoxa, dentro do próprio corpo de Cristo. Porque a verdade, como dizia muito bem o nosso beato Serafim Rose, não é, de maneira alguma, um conceito abstrato, mas sim é uma pessoa viva, sempre buscada e amada pelo coração, e essa pessoa é Cristo. E quando nós encontramos essa pessoa, descobrimos que ela é a verdade. E sendo ela a verdade, nós poderemos, portanto, saciar esta busca por essa pessoa que sempre buscamos amar, e não encontramos, que na verdade é a verdade. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Portanto, aquele do século XX, atente-se, século XXI, que esteja buscando Cristo, cuidado, não encontrará a verdade, porque existem falsos cristos e falsas doutrinas. Mas aquele que honestamente busca a verdade, acima de qualquer conceito e saindo de sua mente completamente burra, idiota, restrita a um pensamento linear e cartesiano, que seja humilde para... Será que a minha opinião é a única? As pessoas não fazem mais essas perguntas. Será que eu tenho total razão sobre algum tema ou será que há outros que sabem melhor do que eu? É por isso que não abandonam o papismo, estão enganados pelo sergianismo, estão entorpecidos por a falsa busca pela tradição, pela ordem, pela família e todos esses valores tradicionais que, sim, como consequência de estar com Cristo, nós podemos gerar esses valores em Cristo.
Mas esses valores solitários sem a verdade podem estar com a cara de Cristo e serem apenas valores em si mesmos, que não significam a verdade em si. E essa sutil artimanha e ferramenta que o anticristo está já trabalhando nos corações, e é por isso que até os escolhidos podem ser enganados. Quantos filósofos agora trabalham para essas ditas ideologias, trabalhando nas pessoas o vômito do Apocalipse, ou seja, o dragão vermelho, o vomito e o rio de lava. São essas as doutrinas dos teólogos, filósofos que trabalham a respeito das igrejas mundiais. Poderia até citar aqui grandemente o número de pessoas que trabalham ativamente com filosofias, sistemas filosóficos, em prol da promoção dessa nova onda de tradição de que a civilização ocidental está caindo e que a salvação vem do Oriente. A salvação não vem do Oriente nem do Ocidente, a salvação vem como um relâmpago, chama-se Cristo, ela vem e irá abrasar a todos com seu temor e estupor. Logo não ficava esperando salvação nem do Oriente nem do Ocidente. O Filho do Homem, que é a salvação, que é a verdade suprema, ele vem para os corações como um relâmpago. Não avisa, apenas vem e dá a oportunidade como um trem que diminui a velocidade para que alguém que queira corra e se jogue no vagão, porque como é a verdade suprema e absoluta, é digna de todo louvor, ela vai servir alguém ou nós que devemos servi-la? Então, no máximo, ela é caridosa, ela é amante, e vem diminuir a velocidade para que quem quiser pule e se jogue nesse vagão. Agora, alguns creem que a verdade virá calmamente, vai estacionar numa estação, numa parada de ônibus ou de trem, e aguardar que a pessoa tome suas decisões para ver se quer ou não ela. É por isso que nós chamamos que os tontos que tantas filosofias, tantos conhecimentos, acabam perdendo-se neles. O próprio mistério da encarnação de Cristo mostra que quando Deus se fez homem e habitou entre nós, da noite de Belém, os que eram simples e letrados, a verdade foi até eles estavam prontos a aceitá-la. Glória a Deus nas alturas, nasceu Deus menino, nasceu Emanuel. Todos os pastores, ótimo, onde está? Ali, encontrarás o menino com a mãe e uma manjedoura. Muito obrigado, glória a Deus nas alturas, também cantaremos convosco. Já os reis magos eram muito sábios, os reis persas, e realmente tinham conhecimento sobre o nascimento do Salvador. Demoraram 2 anos andando ao deserto adentro para encontrarem, através de uma estrela, através do conhecimento científico a respeito das verdades reveladas pelos antigos, que determinado astro, quando nascesse, era o símbolo do Salvador. E chegaram à verdade, mas mostra que a busca intelectual pela verdade era cansativa, perigosa. Imagine se caminhar 2 anos com suprimento, sem água no meio do deserto. Poderiam ter fracassado. Ao mesmo tempo, a busca simples, humilde, rapidamente e segura, de maneira segura, leva-nos ao entendimento da verdade. Então, conselho para vocês, busquem a verdade acima de qualquer verdade e encontrarão a Cristo Deus. Mas fiquem perdidos buscando a Cristo e verdades e tradições e legados do passado, e só encontrareis vãs filosofias que possivelmente, ainda que o nome de cristianismo, não passam de enganos. E essa é a artimanha sutil, muito difícil as pessoas assimilar hoje em dia, com a dissonância cognitiva que vivem e analfabetismo funcional. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, Abacisões do Egito nos dá também alguns ensinamentos para com o Evangelho de hoje, impressionantes. Nosso Senhor não acabou o Evangelho falando sobre montanhas e o mover delas por uma semente, por uma fé do tamanho de semente de mostarda. O Evangelho continua, o Senhor disse, porque esta casta de demônios, ainda que tenha fé do tamanho de uma mostarda, que pode inclusive mover montanhas, esta casta não é expulsa senão por jejum e oração. Quando nós temos aqui jejum e oração, nós estamos dizendo, meus queridos, amados cristãos ortodoxos, toda a prática cética, e não somente jejum e oração. Jejum e oração simbolizam toda a prática ascética como um todo. E a pergunta aqui é, por que a fé não é suficiente para expulsarmos os demônios de nós, para combatermos o mal? Por que a fé necessita, em uma só palavra, de obras de asceticismo? Primeiro porque a Escritura diz que a fé sem obras é morta. Mas vamos ver de maneira muito simples para entender isso. Muito simples. Se nós não fôssemos apenas seres humanos caídos, bastaria realmente a fé
entendemos a fé, chegamos ao conhecimento da verdade, e com muita felicidade, amigo, nós iríamos aceitar a verdade e ir para o céu. Felizes como ovelhinhas no pasto verde. Mas essa não é a realidade da vida, ainda que alguns pregadores contem ela a nós. Que na verdade só a fé basta. A fé é suficiente para salvar-se. Aceitar-se Jesus, estás automaticamente igual a salvo. Isso não pode ser verdade, porque esquecemos de contar a outra parte da historinha, que não é que nós apenas estamos caídos e precisamos perdidos encontrar onde estava a vereda da verdade. E simplesmente fazer as pazes com Deus, pedir perdão e ir para o céu felizes e contentes. E não é assim! Porque além de caídos, nós somos vítimas constantes diariamente de inimigos reais, os ditos demônios. Mas as pessoas hoje, acostumadas com beber e comer, o que gosta de dormir, o que gosta de beber, o que gosta de prazer, não gostam de trabalhar, não gostam de restrição, não gostam de obediência e disciplina, nem pensar. Isso ficou para os militares, para os monges, para os clérigos ou para aqueles que são bem-sucedidos. Logo, cria-se inclusive a categoria voluntária de aceitação de não ser bem-sucedido. Isso é a pior coisa que poderia acontecer com o gênero humano e a característica da nossa sociedade. Existe categoria de pessoas que até enquadram-se nos chamados oprimidos, daqueles que estão realmente qualificando-se como os negativados e está tudo bem. Então, que o governo ou alguém possa resolver os seus problemas. Essa mentalidade é oriunda justamente dessa falta de compreensão espiritual, de que o mundo aqui, amigo, não alivia ninguém. E aqui não é um mundo apenas de perdidos que precisam encontrar conhecimento da verdade. É um mundo de luta. O mundo caído não é só um mundo separado de Deus, é um mundo permeado de inimigos, os ditos demônios. E para alguém que possa querer entender o que significa o reino do demônio, há que entender que esse reino é aqui, existe, luta conosco incessantemente. E nossos santos padres dizem, até o mais experiente de um homem espiritual, um padre extremamente experiente do deserto, sempre fica atônito e assombrado quando ele vai lutar a guerra, mesmo experiente que é, mesmo assim ele se assombrará ao perceber o tamanho do ódio que o demônio possui pelo gênero humano, pelo nível de artimanhas e astúcias que o demônio é capaz de traçar para cada um de nós, para fazer-nos cair todos os dias em coisas extremamente astuciosas, que nós não podíamos prever de como ele sempre utilizará de nossas paixões para poder fazer-nos estar sempre em desvantagem em relação à união com Deus. Como as pessoas hoje desprezam essa segunda parte do Evangelho, ficam contentas em saber que a fé existe e como grão de mostarda moverá montanhas de pecados. Ok, mas o Evangelho continua. Esta casa de demônios, seja jejum e oração, não pode ser removida. Então, nosso Abba Cisões do Egito, certa vez em seus escritos, esse episódio chama-se O Vaso de Vinho, isso vários seus escritos. E nas conferências dos Padres do Deserto, quando nós lemos e vemos o episódio sobre a vida da Abba Cisões, sobre o episódio do vaso de vinho, um certo discípulo chegou a ele e perguntou certa vez, padre, é permitido tomar um copo de vinho durante a trápeza? E Abba Cisões disse, sim, claro, não há pecado nenhum nisso. Para isso mesmo está servido um copo de vinho, pode-se tomar. Padre, desculpe minha ousadia, mas e 2 copos de vinho? Pode ser lícito ao monge tomar? Ele disse, sim, não é nada mal, e dois copos de vinho. Temo estar aborrecendo-te, ó Abba, mas desculpe minha ousadia, 3 copos de vinho podem também ser tomados sem prejuízo durante a trápeza? Ele disse, meu filho, deixa-me te dizer o seguinte, se o demônio não existisse, poderíamos tomar infinitos copos de vinho durante as trápezas, mas como ele existe, é melhor ficarmos só com 2. Com esse ensinamento, Abba Cisões nos disse que as paixões existem. Elas não podem ser alimentadas, senão nós viremos ao fracasso espiritual, porque o demônio é real.
E é por isso que nós devemos ter aquilo que é o equilíbrio da ascese, uma diacrisis, como diz os seus padres. O equilíbrio, ou seja, não jejuar acima de nossas forças, não fazer vigília acima de nossas forças, mas ao mesmo tempo manter isso em equilíbrio e em constância. Quando nós vemos jejum e oração, Santo Isaac o Sírio, nosso grande Abba, vai nos dizer o seguinte em uma de suas homilias: que alguém que queira, seja leigo, monge, clérigo, não importa, começar a sua vida ascética, o princípio básico, o fundamento, o início de todo o seu asceticismo para vencer o demônio, significa começar pelo jejum e por vigílias, diz Santo Isaac. Todo aquele que quer começar o caminho de luta espiritual necessita começar por abster-se de comida, frear a língua de tanto comer e ao mesmo tempo dar-se a vigílias, sinônimo aqui de oração. Significa que vigília, no termo de Santo Isaac, estar nos ofícios, literalmente das vigílias, sempre, mas ao mesmo tempo, vigília significa manter diário e cotidianamente, sem parar, a nossa regra de oração de Jesus no Shotk. Isso chama-se manter vigília. Um dia que nós não fazemos, experimenta ficar sem fazer a oração de Jesus, para ver como a nossa mente automaticamente, um dia sem orar, já não é mais uma mente espiritualmente mundana. Um dia sem ler um capítulo do Evangelho, um dia sem ler os textos que postamos no nosso jornal, no grupo, é um dia perdido. A mente não, por mais que nós achamos que estamos controlados, não estamos, a mente se mundanizou já, ainda que nós não percebemos. Experimenta um dia, sem ao levantar, antes de escovar os dedos, não fazer as 7 processões iniciais. Não agradecer a Deus antes de levantar, agradecer a Deus que está vivo e correr para as 7 genuflexões, as 7 metanoias. Experimenta fazer isso, porque estou com preguiça um dia. Ok, experimente. Veja como o seu dia será, como a sua mente, se você for analítico, sincero, humilde. Veja como esse dia foi diferente de outros e a sua mente já baixou automaticamente. Aguarde, os demônios, ainda que você não perceba, já estão operando em outro temperamento, em outra atividade cerebral. Experimenta não guardar os jejuns da igreja para ver se teremos força de conseguir estar nos ofícios mais tempo do que nossa vontade doentia quer. Experimenta não manter os ofícios de quarta e sexta para ver se nós teremos vontade de jejuar das quaresmas. Experimenta não manter os jejuns após o pôr do sol, comer, na verdade, como a Bíblia nos ensina, de manhã e à noite. Para que comer todo o dia? Para que sermos como coelhos que enfiam dieta dentro? Que benefício isso traz? O corpo adoece, o corpo ganha obesidade, o corpo ganha lentidão, o corpo ganha preguiça e, como nós dizemos, passa, em vez de ser o ser humano que anda, o ser humano que rola. Então, às vezes as pessoas se enfurecem quando nós dizemos essas coisas, mas é por isso que existe a palavra asceticismo, e é por isso que existe igreja, e é por isso que existe jejum e oração, em função de que antes de tudo isso, amigo, existem os demônios. E se nós não lembramos que sem o mínimo, o começo da luta ascética contra eles é jejum e vigília, ou seja, manter a regra de oração do Shotk, manter trabalhando sempre, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim nos lábios. E nos dias santos estar na igreja. E nas liturgias, cara. Isso é o mínimo, é o básico dos dias de Santo Isaac para começar a lutar contra a nossa ansiedade, o nosso temperamento, a nossa falta de equilíbrio e, por conseguinte, todas as nossas paixões. Porque ao jejuar nós vamos matando o homem que está ali vivo de paixões, vamos apenas deixando ele sem forças. E com a vigília, nós vamos todos aqueles pensamentos que os demônios vão tentando alimentar o homem agora enfraquecido. O jejum já enfraqueceu o homem caído, mas os demônios vão tentar levantá-lo mais ainda com enxame de pensamentos. Aí damos a oração, enfraquecendo o homem caído e dando aí à mente deste homem, não o sabor dos pensamentos que vêm, pois todo pensamento é demoníaco e vem do diabo. Agora, existe algum pensamento, padre? Tem os pensamentos bons? Bem, eu não conheço nenhum pensamento bom. Lhe digo, a única coisa que aprendemos ao longo da vida, da tristeza que essa vida nos causa, é que, oxalá, não tivéssemos pensamentos. Como eu me recordo muito bem, que um dia eu fui me despedir de Padre Lázaro, no monastério, após ser ordenado sacerdote, em 2019,
minha segunda visita ao monastério, e queria muito agradecê-lo pelo treinamento na liturgia, toda a atenção que me deu aos livros, e após a liturgia ele já havia se recolhido, e bati na cela dele, esperei que me respondesse, obviamente, com o código de abertura da cela, até que ele abre, e antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, ele nem não sabia, obviamente, que aquele dia era que eu voltaria ao Brasil, antes de eu dizer qualquer coisa, ele só abriu a porta e disse, "Oh, man." Ou seja, cara, literalmente, cara, "Oh, man, é que eu não quero falar com ninguém, me desculpa, eu só quero estar recolhido, eu só quero esvaziar meus pensamentos, eu só quero de manhã estar sozinho, por favor, não me leve a mal, mas eu não posso atendê-lo agora, eu só quero simplesmente parar e esvaziar meus pensamentos, eu estou cheio de pensamentos, não me leve a mal." Eu falei, ok, Father, eu só estou querendo me despedir, que eu vou embora, não estou querendo me incomodar. Ele, ok, tchau, Deus te abençoe, tchau, boa viagem, até a próxima. Isso nos mostra que quem realmente está lutando, cada vez fica mais preocupado, porque vai percebendo que os pensamentos são as nossas primeiras doenças, que nós herdamos como consequência da filiação de Adão. Então pode haver pensamento bom, olha, isso é até uma vaidade, dizer que o homem caído pode ter pensamentos bons. Na verdade, todo pensamento vem do diabo, diz a Filocania e os seus padres. E o volante do diabo são os pensamentos. Agora, o homem purificado de mente, através de jejum e oração, com o tempo, passa a ter a vibração e energia do Espírito Santo, iluminando-o. E mesmo assim, essa iluminação não será uma racionalização de planos, para dizer agora eu penso, logo existo, logo farei tal coisa. Não, isso não é atividade noética, isso não é pensamento tampouco. O homem que planeja a sua vida no mundo racional, ter como trabalhará, como construirá uma cabana de pedra, de madeira, isso não é pensamento, amigos. Isso é que nós somos muito ignorantes. Isso aí chama-se atividade do intelecto, atividade intelectual. Os pensamentos não são atividade. Se engana quem pensa que os pensamentos estão apenas tocando a parte racional ou vegetativa do homem, como nós assim chamamos. Os pensamentos tocam a parte vegetativa e logo isso na parte animal, nas vísceras e nossos órgãos mais interiores, chamados nossas faculdades, nossa memória, nossa vontade, nossa volição, que é a nossa parte animal. É assim que os pensamentos estão atuando. Então falta conhecimento para a terapia. Mas eu volto a dizer a vocês, desde que me entendo por cristão ortodoxo do Brasil, toda vez que estamos nesses temas, eu conto nos dedos quais foram as pessoas que voltaram depois disso. Padre, aquilo que você me disse nesse sermão, ou naquela conversa, fale-me mais. Inclusive, aplicando isso imediatamente à minha pessoa, deixa eu te falar, eu tenho alguns pensamentos assim. Quando você vê que alguém assimilou isso e leva a sério, levando de si essa vida, como uma caixa de tesouros para ele se aplica, descodifica a si mesmo rápido, essa pessoa torna-se obediente e rápido progride na vida espiritual. Mas é raro. Há alguma coisa na nossa geração distraída do entretenimento, a falta de estar sozinho, a necessidade de estar com o ser humano ao redor, a preguiça, a fadiga, a má alimentação, a falta de cultura, tudo isso gera o ser humano do século XXI que não entende esses temas mais profundos. Fica na superficialidade do ser, e é por isso que não entende. Por exemplo, quando o nosso metropolita Gregório nos visita, nós vemos que há um momento para dizer que esse homem é triste. Segundo os gregos, o homem triste sempre significa um homem que não é espiritual. Mas o homem alegre é sinônimo de ser um homem espiritual. O homem sempre aborrecido e entediado, na linguagem grega, significa um homem que não ora. E o homem espiritual é sempre dito pelos gregos como o homem que é feliz, o dito bem-aventurado. E o teólogo, como diz Evrágio, não é aquele que estuda sobre Deus, é o que aprendeu a orar verdadeiramente. E aquele que ora verdadeiramente é porque se tornou um teólogo. Por isso, toda a sabedoria do mundo, comparado a isso que vos disse, é um nada. Nós vamos passar rapidamente, o mundo vai passar com ele também. Mas essas coisas que são intrínsecas a nós, é que nós devemos, nesta vida, lutar contra o demônio, freá-lo, colocá-lo para longe com empurrões, o máximo que podemos, porque a uma hora ele vai dar uma volta e vai nos pegar. E infelizmente é assim, é triste, mas há que ser humilde. Mas logo nós novamente vamos dar novamente o jejum, novamente a oração, e de caída e levantada, levantada e caída, nós vamos sobrevivendo nesta vida. Agora imagine levar uma vida assim, sem resistência.
sem nenhuma outra medida de defesa contra os demônios, nós tornamos, então, o chamado endemoniado, o lunático, aquele que não pratica jejum e nunca pratica vigílias, automaticamente já o é um endemoniado. E é por isso que nós devemos tentar ao máximo purificar a nossa mente e os nossos corações, mantendo em posição de guarda. É isso que nosso Senhor nos ensinou. Esta caça de demônios não é expulsa senão pelo jejum e pela oração. Nossos santos padres nos dizem que devemos levar isso de maneira moderada, claro, não sobrepondo nossas forças, mas senão esse jejum e oração vai matar o homem, não iluminá-lo e salvá-lo. Mas aquele que não o pratica é porque realmente está já sob o poder dos nossos inimigos e está impotente contra a luta contra eles. Porque a fé, que foi nos dada com tanto amor por Deus, ela tem que ser irrigada, ela tem que ser adubada através de jejum. Senão os demônios, essas aves, esses abutres, virão e vão nos sacanear, literalmente, e vão tirar de nós essa fé. E isso será fruto de não estarmos guardando aquilo que nos foi dado. A fé é um dom, mas não é um dom dado por garantia de nada. Não é nos garantido que uma vez foi dada, não perderemos ela. Ela foi dada, chegamos à verdade, mas agora temos que proteger essa fé cuidadosamente das profundezas do coração, através de obras de asceticismo, o dito jejum e oração. E assim nós vamos lutar contra o demônio. Quanto mais ele quer arrancar a fé de nós, vamos mantendo ela dentro do nosso coração e fazendo ela, inclusive, crescer. E quando esta árvore cresce, ela de fato é grande ao ponto de fazer com que até as criaturas aladas do céu, ou seja, os anjos, façam seus ninhos. Ou seja, aí sim os anjos vêm e nos dão teoria, nos dão não pensamentos, mas visão divina, visão de Deus, o segundo grau de elevação espiritual após a purificação, a chamada teoria, do grego, visão de Deus, visão divina. Essa iluminação da mente, o qual o homem não está pensando agora, é que a sua atividade intelectual foi tão energizada e empoderada pela graça do Espírito Santo, a graça de Deus, que essa mente agora descerá ao coração e poderá lá conhecer o reino dos céus, conhecer a Deus desta vida. Já desta vida, sendo libertado de sua doença, cegueira espiritual. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, peçamos a Deus a graça de nunca esquecermos de nossa memória que nós estamos aqui, não é a passeio, não é de tudo. O lazer e a época de férias vem da Jerusalém Celeste. Aí é época de descanso. Aqui é época de luta. E como bem disse Santo Isaac, mais uma vez, parafraseando ele, aquele que foge do sossego desta vida é porque em sua mente já tem o vislumbre do reino que há de vir. Ou seja, essa vida é a vida de trabalho, de luta, de asceticismo. A vida de descanso e tranquilidade é a vida que está preparada para nós do descanso eterno. Aqui é luta, ranger de dentes e dor, para não cairmos na tragédia e perdermos a nossa fé. Que diz nosso Senhor, dessa onda de Jesus Cristo, faz os dignos pelas orações do Puríssimo Mãe. Todos os santos. Amém.